Olá, pessoal! Então, hoje eu vou ler um livro com vocês. O nome do livro é Descobrindo o Brasil, né? Então, eu não vou mostrar as ilustrações. Primeiro que eu estou lendo o livro online, né, do computador. Eu não estou com o livro em mãos, mas eu acho importante a leitura desse livro para os meus alunos e para outras pessoas que tenham interesse também, né? As ilustrações eu irei mostrar aos meus alunos na sala de aula. E de repente vocês podem descobrir o livro também, comprando, procurando na internet, tá bom? Então, não vou mostrar aqui, vou só fazer a leitura. Ideias de descobrir. Pedrinho, menino sapeca, gosta muito de aprender. Gosta mesmo é de entender. Um dia o menino Pedrinho perguntou para sua avó: Sabida como ela só. Descobrir é o quê? Descobrir é navegar? É inventar outra terra? Outra terra? Não, respondeu a avó. Descobrir uma outra terra, isso seria encontrar. E começou a chamar para a história a escutar. Crianças, venham ouvir, é uma história verdadeira. Um príncipe vivia em terras de Portugal. Portugal é tão pequeno, como um bloco quadrado, limitado pelo mar. O português, quando nasce, olha contente esse mar e começa a navegar. Em terras da velha Europa, onde fica Portugal, as pessoas conheciam apenas alguns lugares e muitas delas queriam outras terras procurar. O príncipe dessa história se chama Dom Henrique. Muita gente ele ajudou e ensinou a navegar. Em muitos outros lugares começaram a estudar tudo o que era preciso para sair pelo mar. Eram os tempos antigos, muito antigo na verdade, de anos e anos atrás, de 5 vezes 100 anos, tempo de não acabar. E a gente de outros tempos tinha barcos tão pequenos que o vento podia levar. E o vento levava os barcos? Como assim? Nos veleiros que navegam nossos mares, há velas para o vento ventar. Os marinheiros espertos vão mudando essas velas de lugar, e o vento leva seus barcos para onde eles querem estar. Assim as pessoas antigas navegavam pelo mar. Nesses barcos tão pequenos, que medo devia dar. Dava medo, muito medo, grande medo do mar, com suas correntes e ondas, com furacão, vendaval. O príncipe Dom Henrique, também chamado de infante, armou muitas caravelas. Outros armaram também, e assim marinheiros, portugueses e de outras terras se aventuraram no mar. As pessoas de antigamente pensavam que havia monstros, cobras saindo a voar e levando a cabeça para as gentes assustar. Monstros surgindo no meio das ondas e gigantesco, como o tal do Adamastor, um monstro tão grande e forte que até podia, se estivesse zangado, um barco de bom tamanho inteirinho mastigar. E mesmo assim navegavam? O Pedrinho perguntou. Com medo, com muito medo, mas seria tão bom buscar as coisas ricas e belas das terras além do mar. E aos poucos, devagarinho, os marinheiros valentes foram vencendo o mar, chegando em terras distantes, terras felizes e belas, cheias de ouro e marfim. Sou marinheiro valente, o mar eu vou enfrentar. É preciso navegar, navegar é preciso. E o mar, os monstros, as ondas e o vento. E a calmaria. Isso eu vou encarar. Eu vou vencer esses monstros, vou conquistando esse mar. Em belas terras chegando, mundos novos vou buscar.
Isso diziam os marujos, os marinheiros valentes que saíram a navegar. Os nomes são tantos, tantos que mal consigo lembrar. Diogo Cão, Vasco da Gama, Colombo, Pinzon, Vespúcio, Pedro Álvares Cabral. Andaram a roda da África, o Gama chegou à Índia, Colombo encontrou a América e depois, pouco depois, veio Álvares Cabral e esta terra encontrou. Terra grande, terra bela, a que Cabral encontrou. Vera Cruz, Santa Cruz, Brasil, alguém a chamou e esse nome ficou. Seguiremos com mais uma parte do livro que é O que se contou ao rei. Um dia de muita chuva, Pedrinho foi procurar sua avó mais uma vez para histórias escutar. Chamou amigos e primos. Todos vieram sentar. Cada uma das crianças queria escolher lugar, umas empurrando as outras para melhor se ajeitar. A avó, quase zangada, as mandou ficar quietas e elas sentaram boazinhas e a ouviram explicar. É a história de uma carta que foi para Portugal. Vocês sabem, meus meninos, belas cartas escrever? Pedrinho respondeu logo. Telefonar é mais fácil. Existem tantos meios de se comunicar. E-mail, telegrama, fax, nem sei como enumerar. Mas antigamente, só cartas levavam novas, contando acontecimento, fosse bons ou fosse maus, falando de outras terras e de coisas ruins ou belas. Quem escreveu a carta que vou contar foi Pedro Vaz de Caminha, que era escrivão da armada. Assim chamaram a esquadra de Pedro Álvares Cabral. Caminha escreveu ao rei, que estava em Portugal, sentado em seu trono, com cabeça coroada e cetro em sua mão. A carta dizia assim: Era uma quarta-feira, dia 22 de abril. Nós vimos um monte muito alto e muito redondo, e foi contando da terra que podia avistar, e foi contando da gente que acabaram de encontrar. Avistamos homens pardos, traziam arcos nas mãos e setas, e alguns enfeites, mas andavam todos nus. Dizia que era gente bonita, mas repete muitas vezes que eles andavam nus, pois não percebeu de pronto que acabavam de chegar a um país tropical. Os índios que lá na praia olhavam a gente estranha que acabava de chegar, notavam que eles vestiam tantas roupas e até chapéus, muito sem jeito e impróprios para um país tropical. Cada qual olhava o outro, achando de embasbacar. Os índios com seus enfeites para os beiços alargar, e os marinheiros trazendo correntes de ouro e metal, mostrando galinha que pareciam de assustar, a gente de Portugal não deixava de estranhar, papagaios, bichos, árvores, aves de admirar, e nem percebia o tamanho da terra daquelas praias, das florestas e dos campos que ficam longe do mar. Olhavam aqueles índios, não compreendendo sua língua nem seu modo de viver, e fizeram pouca força para bem os entender. Os índios daquela praia foram chamados tupis. Comiam peixes do mar, frutos de algumas árvores e a carne da caça que conseguiam flechar. Somente essa tribo viram-os da esquadra de Cabral, pois índios haviam muitos, mas não naquele lugar. Tantos povos, tantas línguas, tantas tribos diferentes, mas só viram que vivia bem perto daquele mar. Caminha escrevendo ao rei em seu trono em Portugal. Contou mais notícias da terra que acabava de encontrar. O rei era Manuel, um nome bem português, e o chamaram Venturoso, que sortudo quer dizer,
Mas saibam, meus bons meninos, sortudo foi Portugal, sorte muito menor a dos indígenas local, que teve males e guerras, doenças a não acabar. Casas chamadas ocas e redes para dormir. Assim viviam os índios, a caçar e guerrear. Mulheres faziam tecido e muitos potes de barro para a comida guardar. Crianças viviam livres, aprendendo os costumes e as histórias do seu povo. Belas histórias de onça e de jabuti. Tudo o que os grandes sabiam, elas deviam aprender. Coisas muito diferentes das que vocês, meus meninos, devem hoje estudar, mas coisas de bem viver. Cada tempo tem seu uso, cada terra o seu valor. Mais uma sequência do livro que se chama Vivendo na beira do mar. É doce viver no mar, morar na beira do mar. O português foi chegando, procurando se instalar, sempre pertinho do mar. Assim, vovó começou a contar a sua história. No tempo de antigamente, estando perto do mar, o navio era o melhor jeito de se voltar. Voltar para onde? As crianças perguntaram. Voltar para Portugal. Não é da conquista da terra que estamos nós falando? É do Brasil conquistado por gente de Portugal. E o que isso tem a ver com a presença do mar? Esta terra é muito grande para o pequeno Portugal. E a gente que aqui chegava ficava perto do mar, olho posto no oceano, querendo logo voltar. Os portugueses vinham buscar o pau-brasil, madeira tão preciosa que dera nome a esta terra. Índios juntavam as toras em troca de pouca coisa e empilhavam em navios que iam para Portugal. A cor vermelha era rara nos tempos de antigamente, coisa de muito valor. Tanta gente desejava também usar madeira tão bela. Aqui vieram franceses e piratas em navios, com caveiras de assustar, para a madeira pegar. E assim, os portugueses resolveram cá viver, em vez de pegar madeira e logo querer voltar. Veio gente, até criança, e veio o governador, e vieram padres para índios e brancos ensinar. Esses padres jesuítas logo criaram escolas para ensinar a ler, escrever, contar. E também aos pequenos índios e a toda a população ensinaram a rezar. Jesuítas valentes subiram a grande serra, chamada Serra do Mar, e num lugar junto ao mato do alto da serraria, chamado Piratininga, fundaram um colégio com o nome de São Paulo. E ali nasceu a cidade, que São Paulo se chamou e chama até este dia. Trazendo mudas e gados, o português foi criar uma bem grande colônia, onde podiam plantar mudas de cana trazidos de outras terras, de além mar, para açúcar fabricar. E muitos e bons engenhos começaram a montar. Eram ricas e muito férteis as terras desse lugar, chamadas de Massapé. Muitos escravos vieram para essas terras de cana, coitados, para ali trabalhar numa tarefa difícil, de plantar, colher, moer e em açúcar bem branquinho, essa cana transformar. Fizeram-se casas grandes e ricas de admirar. Chamaram de casa grande, onde moravam os donos com as mulheres e filhos e suas grandes famílias. Aos escravos, eles deram os porões ou as senzalas, pequenas casas de barros difíceis de aguentar, onde tinham que dormir depois de ter trabalhado desde o sol se levantar. Os escravos
vieram para esta terra em navios de assustar, em seus horrendos porões, como pobres animais, que dura vida levavam. E com o trabalho escravo surgiram tantos engenhos, tanto gado se criou para servir de comida, para a cana moer e dela fazer açúcar, e a vida dos europeus agradar e adoçar. E a gente que aqui vivia plantando mandioca e milho para se alimentar, comiam pouca coisa mais. Dura vida levavam nas terras de Massapé, escravos, mulheres, crianças. Boas só eram as festas, com música e procissão, danças e batuques, fazendo esquecer a dor de sair da África e escravo se tornar neste Brasil, que crescia sempre pertinho do mar. Mas povos da velha Europa, franceses, gente da Holanda, desejavam essas terras ocupar. E houve lutas e guerras para o estrangeiro expulsar. Portugal julgava suas as terras do sul do mar que o Oceano Atlântico se costumava chamar. Lutas e guerras, com morte de arrepiar, em Pernambuco, Bahia, Maranhão e muito outro lugar. Veio gente de outras terras e outras línguas se chegou mesmo a falar. Mas acabaram expulsos esses povos de outras terras. Aqui não puderam ficar. E o Brasil continuou sendo de Portugal. Mais uma sequência do texto que se chama Entrando na Mata. A vovó contou outra história deste tão grande Brasil, que não era assim tão grande quando tudo começou. A vovó também lembrou que os primeiros portugueses viviam como os caranguejos, escondidinhos no mar. Assim a vovó contou como se morava na terra, que era terra pertencente a Portugal. Mas a gente valente queria saber o que havia na floresta tropical onde viviam os índios. Outros, querendo lucrar, pensavam em ir ao mato, prender os que ali moravam para os escravizar. E entraram mata dentro, gente boa e gente má, correndo pelos caminhos, desmanchando árvores e ninhos, fazendo malfeitorias e tanta destruição. Pegaram muitíssimos índios a fim de os escravizar. Outros morreram de fome ou mudaram de lugar. Bandeirantes e aventureiros entraram pelas clareiras, pelos matos bem fechados, enfrentando febre e onça e medonhos animais, buscando pedras preciosas e ouro que ali deveriam estar. E os encontraram nos rios que pelo interior corriam. Ouro e diamante mandaram nos barcos a Portugal. É o rei, como se dizia, sentado no seu trono, ria e ria de alegria de tanta coisa tão bela. E a outros países da Europa as belas coisas vendiam. Não ficou nem um pouco? Foi o que se perguntou. Alguma coisa ali ficou. E muitos navios trouxeram gente da África para nas minas trabalhar. Era um trabalho difícil, trabalho de sufocar. Em meio à água do rio, a peneira levantar e descobrir ouro e pedra, capazes de ali brilhar. Tantos morreram tentando o ouro pedra achar. Gente de todas as partes, do Brasil e Portugal, foram correndo, sonhando, querendo ouro e diamante encontrar. Nem todos foram felizes. Alguns morreram tentando, sem nada poder pegar. Pessoas que ali viviam fundaram casas e vilas, casas para morar e igrejas onde rezar. Nelas pintaram seus santos de proteção e anjinhos coloridos, com carinhas sorridentes. Anjinhos brancos ou negros? Foi Maria quem quis saber. Anjos de todas as cores, negros, mulatos, brancos, índios, foi vovó quem informou.
Com madeira e muito ouro, fizeram belos altares, pois o ouro também servia para a igreja enfeitar, não só para gastar. A arte que ali criaram nos causa admiração. Mesmo lhe faltando dados, o aleijadinho esculpiu estátuas em lenho e pedra, chamada pedra-sabão. Outros fizeram estátuas, pinturas e construções e belas músicas sacras para na igreja tocar, e também para se cantar e dançar, e o povo alegrar. Tanta coisa se fez, tanto ouro se tirou, que um dia esse ouro se acabou. A gente estava cansada de servir a Portugal, e muitos se revoltaram querendo o Brasil livrar. Era uma coisa difícil de realizar, mas valia a pena tentar. E houve tantas revoltas, não é de admirar. Ninguém estava contente do modo de governar e dos impostos que pagava Portugal. Quem paga imposto quer ver a vida melhorar. Em Minas, houve a revolta chamada de Inconfidência. Na Bahia e em outras partes, houve revolta também. A Inconfidência foi triste. Houve mesmo um traidor. E poetas e escritores foram presos, condenados na África a morar. Tiradentes, nosso herói, foi morto e esquartejado. No dia 21 de abril, ele é comemorado, por ter lutado e morrido para o bem deste Brasil. Mas era difícil lutar contra as forças de Portugal. Para o Brasil ficar livre, foi preciso esperar. Há ainda muita história, foi o que disse a vovó. Coisas acontecidas, fatos de não acabar. Histórias do novo Brasil, este país tropical, cheio de luz e calor, de verdes mares bravios, de montes, de céu azul e do Cruzeiro do Sul, que tudo viu e ainda vê, mesmo sem nada dizer. Houve o grito do Ipiranga e o Brasil se tornou uma terra independente, com corte e imperador. Muita coisa aconteceu neste país separado de Portugal. Lutas, conquistas e guerras. Houve também plantação, cana, café e algodão, fumo e cacau e muitos produtos mais. Acabou-se a escravidão. Isso foi a abolição. De muitas partes do mundo veio gente aqui morar. De tudo quanto é lugar veio gente trabalhar. Plantar e colher café, que foi produto importante e ainda é. Vou lhe falar da República e da industrialização, mas tudo isso é outro tempo e história para contar. Coisas tristes e alegres. E vocês, minhas crianças, vão gostar de escutar. É preciso conhecer para assim poder pensar. E assim, pensando lutar por justo e livre Brasil, terra de amor e carinho, verde e amarelo e anil. Olha, no final desse livro está dizendo, né, que a Julita e a Lília, essas irmãs uniram forças e fizeram esse trabalho. Mas, assim, eu vou deixar aqui só uma coisa. A gente deve ler mais do que esse livro para entender, né, sobre a história do Brasil, para saber criticar, para saber abrir as expectativas só desse leitor de uma história romântica contada de uma forma bonita, né? Eu dou a dica desse livro aqui para os pais, não para as crianças, né? Que é Brasil, uma biografia, que a gente vai realmente se deparar com uma crítica. É um livro histórico, mas ao mesmo tempo é uma crítica à história. Eu acho até que é uma crítica à história literária, né? Porque traz muita literatura também. Então, eu deixo esse livro aqui para que os pais possam ler, às vezes, as palavras que a gente tem, as leituras que a gente fez, ajuda a gente a orientar os nossos filhos. A não ficar só com uma leitura, a não ficar só com uma interpretação, a não ficar só com uma forma romântica de se ver as coisas, né? Então, é isso, né? Fica aqui uma pequena contribuição, uma pequena fala. Eu apenas apresentei esse livro, né? E espero que vocês tenham gostado da leitura. Se não gostou do livro também entendo demais, mas espero que tenham gostado da leitura, tá bom? É isso, né? Um livro que
É interessante para um primeiro contato, para se saber um pouco mais sobre o descobrimento do Brasil, ou pelo menos ter uma ideia histórica, né? Histórica como se conta e se mostra também no dia a dia do Brasil, nos livros didáticos também, né? Mas é isso. Eu não sou muito do modelo romântico, então eu não estou aqui para criticar nenhuma história, é uma forma da criança ter um primeiro contato. Obrigada e um bom dia a todos.